Hola, mi nombre es Luis Barrios, pertenezco a la unidad de investigación en Ciencias, Culturas y Procesos Sociales en Latinoamérica que funciona en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. En este caso en particular vamos a abordar la temática de la terrible situación que están atravesando los pueblos indígenas en la Amazonia brasileña y la total ausencia del Estado y de políticas públicas frente a este estado tan desconcertante. Hola, mi nombre es Gloria Elías, soy directora de esta unidad y para este tema hemos invitado a Leandro Méndez Rocha, quien es un historiador brasileño que se desempeña como profesor en la Universidad Federal de Goiás y que ha tenido toda su formación de doctorado y postdoctorado en Francia. Leandro se dedica a trabajar con las comunidades indígenas que habitan la zona del Mato Grosso brasileño, en la isla del Bananal, y ha denominado las políticas que está llevando adelante el Estado brasileño como políticas de la muerte. Veámoslo. Todos, desde já agradeço o convite da professora Gloria Elias para falar sobre a questão do coronavírus entre os povos indígenas no Brasil. Portanto, saúdo a todos, mandando um abraço do Brasil e vamos falar então sobre essa questão a partir dos dados que eu disponho hoje e da interpretação que eu faço de algumas questões que considero cruciais para a compreensão da questão da pandemia e das especificidades desse acontecimento junto aos povos indígenas no Brasil. Para falar desse tema, eu vou lançar mão de alguns dados para que a gente possa entender a questão indígena no Brasil. Os indígenas no Brasil são 800 mil índios, né? O que significa apenas 0,44% da população do Brasil. Desse total, cerca de 36% desses índios, 324 mil, vivem em cidade. Esse já é um primeiro dado interessante, porque a gente tem uma visão tradicional de que os índios no Brasil vivem na Amazônia, em áreas de floresta. Acontece que, como outros países da América Latina, nós tivemos um processo de urbanização e grande parte dos povos indígenas atualmente vivem em cidades. Isso é um dado importante, porque isso vai refletir na questão da pandemia do Covid, como nós veremos mais na frente. Uma outra questão interessante é a diversidade. Nós temos 300 etnias diferentes que falam línguas, para termos uma ideia da diversidade, de pelo menos 4 grandes conjuntos, que nós chamamos de troncos linguísticos, e a proximidade dessas línguas é algo como, por exemplo, um japonês com um russo e um alemão, e um francês, por exemplo. Nós temos uma enorme diversidade étnico-cultural. Além disso, nós temos também situações bastante complexas. Há povos que mantêm uma economia tradicional, ainda de características tribais. Há povos que já estão completamente integrados no sistema capitalista, como pequenos produtores rurais. Há aqueles índios urbanos que, enfim, fazem parte da massa da população trabalhadora do país. E há ainda algumas dezenas de povos que nós chamamos de isolados, vivendo em áreas ainda sem contato direto com a nossa sociedade na Amazônia Legal. Todos eles estão, de alguma forma, atingidos ou ameaçados pela pandemia. Importante a ser ressaltada é a questão da vulnerabilidade.
Isso também varia muito, mas obviamente os índios são extremamente vulneráveis a as pandemias, inclusive a do coronavírus. Não é a primeira que eles vivenciaram. Nós não podemos esquecer da gripe espanhola no início do século, as diversas compulsões bióticas, que aliás sempre foi o grande inimigo, muito mais do que a escravidão, do que as guerras. Aquilo que o Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro, chamava de compulsões bióticas, foram as responsáveis pelas grandes ondas de devastação dos povos indígenas. E isso eles vivem desde o século XVI, esses processos. E as condições econômicas e sociais de saúde, obviamente, são piores que a dos não indígenas, o que amplifica o potencial de disseminação das doenças. Além do fator que deve ser levado em conta de que os povos indígenas brasileiros, muitas das doenças que para nós são relativamente simples, junto a essa população, tem proporções muito maiores, até por falta de anticorpos, enfim, disposição às doenças ocidentais. Então, tudo isso complica um pouco a situação da saúde indígena. Seja pela distância geográfica, dificuldade de acesso a médicos, enfim, como pela indisponibilidade ou insuficiência de equipes de saúde para atender as populações nos locais mais distantes. Enfim, há aldeias que de difícil acesso, que você levaria por barco, subindo o rio Amazonas, por exemplo, e seus afluentes, dias de viagem, e que só é possível ser acessada por helicópteros. Enfim, há situações extremamente complexas de acesso. Outros vivem próximos às grandes cidades, têm postos de saúde próximos, ou seja, há uma grande diversidade na situação, não só da saúde, como de acesso. Por outro lado, o estilo de vida, grande parte dos povos indígenas vive em casas coletivas, onde é comum as famílias extensas, o compartilhamento de utensílios, como cuias, tigelas e outros objetos, que favorecem as situações de contágio, que, no caso do Covid, são um complicador. A vida comunitária, a vida tribal, em algumas populações, em algumas regiões, essa força da comunidade também é um fator complicador no sentido de não garantir um isolamento tal como nós podemos verificar nas condições da sociedade não indígena. No que se refere aos índios, o que nós temos é o que eu chamo de uma tempestade perfeita. De um lado, nos últimos anos, principalmente a partir do golpe político que ocorreu no Brasil com a destituição do governo democrático da presidente Dilma Rousseff e mesmo antes mesmo com a adoção de políticas liberais, houve uma modificação muito ampla do sistema de saúde. Eu vou dar alguns dados para vocês entenderem o funcionamento e como isso, de alguma forma, impactou previamente à chegada do Covid, e o Covid foi um complicador nesse processo. Os índios são assistidos por uma fundação chamada Fundação Nacional do Índio, criada em 1967. Em 93, essa fundação, entre outras tarefas, cuidava da saúde indígena. Nos anos 90, houve uma série de modificações. Em 99, essa política mudou, resultando na criação de um outro organismo para se ocupar exclusivamente da saúde indígena, e que era a Fundação Nacional de Saúde, que depois se transforma na CESAI, com os distritos sanitários indígenas, DESAI, como parte de um grande sistema de saúde pública, que é referência mundial, que é o SUS, Sistema Único de Saúde, que, teoricamente, é um sistema bastante avançado, embora, devido às políticas neoliberais, tenha sofrido um
desmanche, um desmonte e corte de verbas, enfim, que obviamente traz consequências para a questão da saúde da população brasileira em geral e dos povos indígenas. O Sistema Único de Saúde foi organizado, no caso da saúde indígena, ele é federalizado e municipalizado, quer dizer, ele é uma orientação do governo federal, mas capilarizado nos municípios. Foi organizado em 34 distritos sanitários especiais. Em 2010, graças à pressão do movimento indígena, foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena, vinculada ao Ministério da Saúde. O subsistema criado para atender a saúde indígena sofre, desde então, devido às políticas neoliberais, como no resto do Brasil, com a falta de infraestrutura, sucateamento, falta de médicos, a saída dos médicos cubanos que atuavam no Mais Médico, que foi um projeto muito interessante de trazer, porque há uma carência de médicos para atuar nas regiões mais distantes do país, e foi uma decisão política mais recente do governo de extrema-direita no Brasil, também impactou negativamente esse sistema de saúde indígena. Há muitos médicos pedindo demissão também pelas condições de saúde, a falta de investimento, falta de verbas, enfim, há uma série de dificuldades crescentes no que se refere à garantia da saúde através dos distritos sanitários. Esses distritos funcionam como equipes móveis que atuam com saúde da família, no caso das populações indígenas, e os casos graves são levados para as cidades onde eles são internados nos hospitais das cidades polos, em cidades maiores, mais próximas das aldeias indígenas. E aí é que a coisa começa a complicar, porque justamente com a diminuição das verbas públicas para o Sistema Único de Saúde geral, os índios também se viram afetados e esse sistema passou a ter falhas graves, a dificuldade de carências de hospitais com leitos, com equipamentos adequados, e aí, obviamente, as condições de atendimento nos hospitais públicos se tornou precária e os índios, que já eram, dentro do quadro geral da população brasileira, uma das populações mais precarizadas, foram mais impactados negativamente nesse processo, o que, obviamente, causou uma piora no quadro geral da saúde pública no que se refere aos povos indígenas. Então, esses são alguns elementos para a gente entender, e daí que eu falo que é a tempestade perfeita, porque de um lado nós tínhamos um desmonte do sistema público de saúde, e ao mesmo tempo que esse desmonte ocorre, que atinge os povos indígenas, você tem a chegada do Covid no momento de fragilidade do sistema. O primeiro caso de contaminação por Covid entre os povos indígenas se deu caso oficial, em 20 de março, entre um jovem em uma aldeia no Amazonas. Né? De lá para cá, a epidemia se espalhou e atingiu praticamente todo o território, todos os territórios indígenas em todo o Brasil, inclusive junto aos índios isolados. Nós temos relatos de que essa situação ficou mais grave também devido às políticas governamentais que abriram praticamente a Amazônia à expansão do capitalismo, de madeireiros, garimpeiros ilegais, sem fiscalização, que eu vou falar depois das políticas dessa tempestade perfeita que atingiu os povos indígenas. De um lado, neoliberalismo, as transformações de uma direita radical no poder que diminuiu todas as ações de prevenção, de políticas públicas de prevenção e controle de desmatamento, enfim, tudo isso favoreceu ao aumento de presença de não índios junto aos territórios indígenas, as invasões dos territórios indígenas e exemplo do garimpo ilegal entre os Yanomami,
No caso dos índios isolados, madeireiros, caçadores ilegais, enfim, esses territórios estão sendo, de alguma forma, impactados por essa corrida em direção à Amazônia brasileira, e essas populações estão extremamente vulneráveis, e há relatos de que essa epidemia atingiu esses rincões mais distantes do território brasileiro. O total de mortos no Brasil entre os povos indígenas atingiu, na data do dia 14 de junho, 283 óbitos. E a população indígena oficialmente atingida pelo coronavírus soma 2.947 pessoas. Lembrando a todos que o Brasil, os dados do Brasil, nós temos nesta data cerca de 867 mil casos de contaminação e 43 mil óbitos, que é um dado alarmante e está entre os mais altos das Américas, e já estamos em segundo lugar em número de mortos em todo o mundo. Não está contabilizado nesses dados dos povos indígenas aqueles indivíduos que vivem nas cidades. Eles aparecem na estatística geral do país, uma vez que não recebem uma atenção diferenciada no que se refere ao sistema de saúde indígena. Eles fazem parte dessas estatísticas gerais. Tá? Os dados que nós temos são os referentes aos índios que vivem em terras indígenas, nas aldeias, ficando de fora desses 283 indivíduos contabilizados, aqueles índios que vivem nas grandes cidades, que estão nesse quadro maior de 43 mil vítimas. A grande questão, que é geral no Brasil, é a subnotificação. Há estudos que demonstram que o governo omite ou tem dificuldades de nos dar dados mais precisos. Nós temos estimativas. Há acusações de alguns especialistas, ainda não temos estudo suficiente para a gente ter uma informação mais precisa, de que há um alto grau de subnotificação, que é grave, que mostra que essa epidemia tem um número muito maior de vítimas. O que se sabe, por exemplo, é que muitos dos óbitos que são contabilizados como síndrome respiratória aguda provavelmente são também relacionadas ao Covid. O grande problema é que o Brasil, além dessa dificuldade estatística, não tem feito a testagem da população, o que faz com que algumas dessas mortes não tenham sido devidamente confirmadas, tendo o Covid como causa. A chave para a compreensão do que se passa em relação à pandemia entre os povos indígenas está no que nós chamamos de necropolítica e biopolítica. O termo necropolítica foi cunhado por um filósofo camaronês chamado Achille Mbembe, que nos diz que, entre outras coisas, ele nos fala da soberania como o exercício do controle sobre a mortalidade e define a vida como implantação e manifestação do poder. Nesse sentido, a soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é. Rejeitando a crença romântica da soberania do Estado como algo em que o sujeito é o principal autor controlador do seu próprio significado, Mbembe preocupa-se sob uma ótica inteiramente diversa com aquelas formas de soberania cujo projeto central não é a luta pela autonomia, mas a instrumentalização generalizada da existência humana
e a destruição material dos corpos humanos e populações. Aqui esse pensador vai revelar a influência do Foucault na sua obra sobre também o que vai desenvolver um outro conceito importante, que é o de biopolítica, a ideia de biopoder, né, desenvolvida por Foucault. Nesse sentido, criticando o que ele chama de um discurso filosófico da modernidade, demonstra muito afirmativamente as experiências contemporâneas de destruição humana que podem muito bem ser extraídas de uma leitura política da soberania e do sujeito a partir da consideração de outras categorias fundadoras menos abstratas e mais palpáveis, tais como a vida e a morte. Lembrando a ideia do Foucault de biopoder, né, que foi em que apresenta a ideia de uma explosão de técnicas numerosas e diversas para obter a subjugação dos povos e dos corpos, né, e controle das populações e povos. Esse termo foi utilizado por Foucault para designar, né, a forma pelo qual o poder tende a se modificar no final do século XIX, início do século XX, em que as práticas disciplinares utilizadas antes, que visavam governar o indivíduo, a população, com dois outros conceitos, a ideia de estado de exceção e estado de sítio, que aí nós poderíamos retomar essas ideias do Bembe, que mostram de forma bastante clara como o estado de exceção e a relação de inimizade tornaram-se a base normativa do direito de matar. Então, entender essas políticas para a Amazônia, todas as políticas neoliberais, todos os desmontes das políticas assistenciais dos povos indígenas, do serviço público de saúde no Brasil, a criação da noção de um inimigo. Recentemente, um ministro chega a falar que odeia os índios, um ministro de Estado do atual governo brasileiro, que vai justificar o extermínio por ação ou por omissão dos povos indígenas. Então, essas ideias do Bembe, né, num livro que ele publicou, chamado Necropolítica, que foi publicado, inclusive, traduzido para o português do Brasil, ele apresenta a proposta de que a expressão máxima da soberania reside em grande medida no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Morrer ou deixar viver constitui os limites da soberania e seus atributos fundamentais. Então, quando a gente faz essa leitura, fica mais fácil entendermos esses acontecimentos e as dificuldades vividas pelos povos indígenas nesse surgimento do que nós chamamos de terror moderno. E eu digo sempre que, no caso dos povos indígenas, nós temos uma necropolítica na veia dos povos indígenas. Essa seria a expressão que eu poderia justificar e apresentar para uma compreensão do que está acontecendo junto aos povos indígenas no Brasil. Portanto, o que temos no Brasil hoje tem uma relação direta com o conceito de necropolítica, em que há formas de racismo, de preconceito, de invisibilização do outro, através das ações ou mesmo através das omissões do Estado. Nós temos aqui, no caso das nossas políticas públicas, no que se refere ao coronavírus, pelo menos quando visto a partir das três instâncias governamentais, que é o federal, estadual e municipal, mas principalmente a partir do governo federal, muito mais uma política que a gente poderia dizer da morte e não da vida. Para nós termos uma ideia, o Ministério da Saúde no Brasil hoje é comandado por um militar que não tem uma formação médica, e a sensação que fica, muitos especialistas falam, que é alguém que está mais, ou pelo menos é uma política que está mais preocupada em contar mortos do que com a preservação de vidas. As falas das autoridades a nível federal têm sido muito no sentido de que o Covid é irreversível, que não há muito o que fazer, que
a população, infelizmente, vai estar exposta de qualquer jeito e, portanto, não há, enfim, que as possibilidades de lutar contra a pandemia devem ser mitigadas, e por isso há políticas que propõem, por exemplo, o não isolamento, ou pelo menos um isolamento muito parcial, indo na contramão do que as autoridades públicas no mundo inteiro na área de saúde preconizam. As falas dessas autoridades muito mais no sentido de que é irreversível, que não há muito o que fazer, que as pessoas vão morrer a si mesmo, porque todo mundo inexoravelmente morrerá um dia, e há uma certa omissão nesse sentido. A sensação que se tem é essa. E os índios, obviamente, são vítimas dessas políticas e há uma certa não homogeneidade ou não homogeneização das políticas. Quando governadores propõem o isolamento, mas são boicotados ou têm dificuldades de colocar em prática porque setores da sociedade e de outras esferas governamentais não apoiam tais políticas. Não há padronização dessas políticas. Tudo isso, obviamente, traz consequências negativas e agravou o quadro do combate à pandemia. Provavelmente o Brasil será um dos países mais afetados, talvez um dos últimos a sair do problema, devido às suas incoerências, às suas dificuldades de colocar uma política minimamente coerente em prática no que se refere ao combate dessa pandemia. Então, nesse sentido, esse conceito de necropolítica aliado a todas as formas de racismo, de negação do outro, que hoje são políticas hegemônicas, né, tem uma relação direta com tais acontecimentos e com a situação que se criou no Brasil, infelizmente. Portanto, faço minhas as palavras do Bembe, que na sua obra tenta explicar esse fenômeno da modernidade. Ele faz referência, por exemplo, aos conflitos da era da globalização, citando Bauman, grande sociólogo polonês Bauman, que se fala, por exemplo, de pilotos convertidos em computadores, quase que nunca têm a chance de olhar suas vítimas. A guerra moderna ela se dá mediada pelas máquinas, em que você não tem contato direto com as vítimas, e o que faz com que não se possa nem avaliar a humanização, a miséria humana que é semeada. Militares profissionais dos nossos tempos modernos não veem cadáveres nem ferimentos. Né? Eu diria o mesmo com relação às políticas neoliberais. Não se vê cadáveres, não se vê pessoas, são números. Né? Tudo se resume a uma planilha. Talvez, como dizem esses autores, eles durmam bem, nenhuma pontada em suas consciências os manterá acordados, porque apertaram apenas um botão. O Brasil vive esse paradoxo. Os povos indígenas se tornaram apenas um número na planilha das políticas públicas, como em geral a população pobre. Daí nós no Brasil falamos de economistas neoliberais com suas políticas como economistas totalmente desumanizados, porque são cabeças de planilha, são cortes de despesas, apenas um número que você deve ajustar no orçamento. Né? Essa é a realidade do Brasil e os danos colaterais, entre aspas, dessas ações e omissões do Estado e nas guerras das ações militares se dá quando, por exemplo, houve um recrudescimento nos últimos anos do assassinato de lideranças indígenas em conflitos por falta de fiscalização, por falta de ação efetiva do Estado, e as mortes por coronavírus podem ser vistas da mesma forma. Portanto, as ações e essas noções que eu trouxe para a nossa reflexão sobre necropolítica, necropoder, que vai nos ajudar a entender essa realidade dos povos indígenas. Os povos indígenas, claro, estão entregues à sua própria sorte,
e tem tomado ações, decisões dentro das suas possibilidades, da sua luta pela sobrevivência. Assim como no passado eles sobreviveram a outras pandemias e a outros conflitos, nesse momento eles contam muitas vezes apenas com eles mesmos. Algumas aldeias fecharam, fizeram lockdown, melhor do que na nossa sociedade. Em algumas pequenas comunidades indígenas, as lideranças simplesmente decidiram fechar e fizeram muito bem isso, suas aldeias, os casos em que os índios tomaram as ações e as medidas possíveis dentro das suas limitações. Há falta muitas vezes de um apoio mais efetivo, considerando a subnotificação, inclusive de mortes de indígenas, considerando a dificuldade de acesso à saúde e assistência, os índios estão se organizando, se mobilizando como podem, seja através de medidas de isolamento, controle, as lideranças de várias comunidades, os índios, por exemplo, os índios Tapirapé, no Mato Grosso, decidiram fazer lockdown e fechar a sua aldeia, ninguém entra, ninguém sai. Os índios Inãos, Carajá, da Ilha do Bananal, muitos fugiram para as praias desertas do Rio para evitar e se isolar, famílias inteiras, numa decisão consciente. Alguns povos isolados, mais isolados, fugiram mais para as matas, procurando manter esse grau de isolamento. Mas isso só foi possível nessas comunidades mais distantes, em que existe essa opção. Os índios que vivem nas grandes cidades, nas periferias, ou mesmo dentro dessa massa geral da população pobre das grandes cidades, esses estão sujeitos a todas as dificuldades que os demais brasileiros estão enfrentando e, obviamente, sujeitos ao contágio, enfim, correndo todos os riscos de desenvolver as doenças relacionadas à contaminação pelo Covid. Então, essa é a realidade do Brasil, do que se refere aos povos indígenas.